Olá, eu sou o professor Marcos Marra e na nossa videoaula de hoje nós vamos abordar o assunto eletroquímica. A eletroquímica é a área da química que estuda as reações que envolvem a transferência de elétrons entre as substâncias químicas envolvidas em um processo. Um exemplo de reação química que envolve a transferência de elétrons é a reação que ocorre nas pilhas. Um outro exemplo é o tipo de reação que ocorre nas baterias. Em ambos os casos, ocorre o fornecimento de energia para os aparelhos eletrônicos ou mesmo para veículos automotores. Um outro exemplo de processo no qual ocorre a transferência de elétrons é a oxidação espontânea de alguns metais, conhecida como corrosão. Dê uma olhada nessas amostras de materiais metálicos que nós temos aqui na nossa bancada. Um prego enferrujado, uma placa metálica, uma esfera enferrujada, um peso de balança oxidado e uma dobradiça de armários. Todos eles mostram a ação do oxigênio e da umidade do ar que são responsáveis pelas oxidações espontâneas. Nós podemos definir esse tipo de corrosão como sendo um processo espontâneo de deteriorização de um material, normalmente metálico, que está associado a uma ação química ou eletroquímica do meio ambiente, associado também a esforços mecânicos ou não mecânicos. Como consequência desse processo de corrosão, há o desgaste desse material, variação de sua estrutura e posterior inadequação ao seu uso. Tudo isso leva a uma menor durabilidade do material. Como você pode verificar, o nosso material de amostra, ele já se encontra num alto estágio de oxidação, não sendo mais utilizado comercialmente, pois as suas características iniciais foram totalmente modificadas. Esses processos corrosivos são denominados processos de oxirredução ou reações de oxirredução. Se você olhar o nome oxirredução, você percebe que ele engloba dois processos que ocorrem simultaneamente, a oxidação e a redução. Uma reação de oxidação é uma reação na qual a espécie química transfere seus elétrons e por isso tem o seu número de oxidação aumentado. Em contrapartida, uma reação de redução é aquela na qual a espécie química envolvida recebe os elétrons da espécie oxidada e, por isso, tem seu número de oxidação diminuído. Vale lembrar que em toda reação química na qual ocorre uma transferência de elétrons, uma espécie química tem que ser oxidada para que a outra seja reduzida. Para explicar melhor o conceito de oxidação e redução, é necessário entender o que ocorre com o aumento e a diminuição desse número de oxidação. O número de oxidação é diretamente envolvido e diretamente relacionado aos conceitos de redução e oxidação. Vamos utilizar os exemplos do cloreto de sódio e a água para explicar como funciona o número de oxidação de um elemento ou de uma espécie química envolvida no processo. A definição do número de oxidação é, para um composto iônico, a carga adquirida por cada um dos seus elementos após a ligação química efetuada. No caso de um composto molecular, o elemento adquire uma carga teórica ao romper sua ligação covalente. Iniciando pelo composto iônico, o cloreto de sódio, podemos verificar que o número de oxidação do cloro é -1, e o número de oxidação do sódio é +1. Isso se deve ao fato de que a carga do cloro assume o valor de -1, pois o cloro recebe um elétron quando se liga ao sódio. Do contrário, o sódio assume carga +1, porque doa o seu elétron em favor do cloro. No caso da água, o composto molecular, se a ligação química entre o hidrogênio e o oxigênio fosse rompida,
O oxigênio, por ser o elemento mais eletronegativo, atrairia os elétrons presentes nessa ligação. Atrairia os elétrons dos dois átomos de hidrogênio, por isso assumiria a carga -2. Logo, o NOx, o número de oxidação do oxigênio, é -2. Do contrário, cada átomo de hidrogênio cederia um elétron ao oxigênio. Por isso, ficaria com carga +1, devido ao fato de ser menos eletronegativo do que o oxigênio. Para a explicação prática de um processo de oxidação, nós vamos mostrar um experimento no qual nós vamos adicionar em um pouco de água fervente 2,5 gramas de agar, uma espécie de gelatina. Vamos adicionar cloreto de sódio para aumentar a oxidação. Vamos adicionar também 2 ml de fenolftaleína e 2 ml de ferrocianeto de potássio. Vamos agitar. E transferir o conteúdo para uma placa de Petri. Nessa placa de Petri, vamos adicionar um prego de ferro e vamos verificar o que acontece. Nesse experimento, um prego de ferro foi colocado em uma mistura contendo agar, solução salina de cloreto de sódio, solução de fenolftaleína e ferrocianeto de potássio. A solução salina foi adicionada para que pudéssemos observar a corrosão de maneira acelerada. A solução de fenolftaleína para a evidenciação da formação de íons hidróxido. E o ferrocianeto de potássio para a identificação dos íons ferro 2 produzidos durante a corrosão. No final do experimento, percebe-se uma região azulada pela presença do ferrocianeto de ferro 2 e uma zona de cor rósea característica da formação de hidroxilas na presença de fenolftaleína. As reações decorrentes da corrosão são a oxidação do ferro presente no prego, representada pela equação Fe sólido, dando Fe2 aquoso mais 2 elétrons, enquanto a redução ocorre nas moléculas de oxigênio contidas na solução. O2 gasoso mais 2 de H2O líquido, mais 4 elétrons, dando 4 hidroxilas em meio aquoso. Para a preservação dos materiais metálicos que podem ser oxidados, surgiu a necessidade de desenvolvimento de técnicas suficientes para deter essas corrosões. Essas técnicas são conhecidas como procedimentos de proteção dos metais. Essa proteção metálica, por meio do uso de um ânodo de sacrifício, é conhecida como proteção catódica. A proteção catódica é definida como um método por meio do qual pode evitar-se o processo corrosivo de um determinado metal, conservando-o com o emprego de outro metal que apresenta maior facilidade de oxidação e que, portanto, é desgastado. Num processo de proteção catódica, o cátodo é o elemento do processo eletroquímico que sofre redução, ou seja, quem ganha os elétrons, enquanto o elemento contido no ânodo é aquele que perde os elétrons, ou seja, sofre oxidação, sendo, portanto, desgastado. Assim, uma proteção catódica por um ânodo de sacrifício pode ser entendida como o desgaste feito propositalmente de um elemento para a proteção de um outro elemento. A escolha correta do ânodo de sacrifício depende do potencial padrão de oxidação do metal a ser escolhido.
Um ânodo de sacrifício é um metal cujo potencial padrão de redução é inferior ao do metal a ser protegido. O ânodo de sacrifício, por apresentar esse potencial padrão de redução menor do que o do material, tem maior tendência a ser oxidado, ou seja, a perder elétrons. Desse modo, esse material é desgastado, sofrendo oxidação e preservando o cátodo. O conceito no qual se baseia o ânodo de sacrifício é o conceito do potencial padrão de redução. O potencial padrão de redução é o valor que mede a tendência de uma espécie química em receber elétrons, sendo dessa forma reduzida. Isso medido no estado padrão, ou seja, a 25 graus Celsius e uma atmosfera de pressão. Quanto menor for o potencial padrão de redução, maior será a tendência de uma espécie química a perder elétrons, ou seja, ser oxidada. Por isso, se você verificar a tabela que vai ser apresentada na tela, você percebe que o magnésio apresentando um potencial padrão de redução inferior ao potencial do ferro, veja que o magnésio tem um valor de menos 2,36 volts, enquanto o ferro apresenta um potencial de menos 0,44 volts. Desse modo, a tendência do magnésio em perder elétrons, ou seja, sofrer oxidação, é maior do que a tendência do ferro. Por isso, o magnésio funciona como um ânodo de sacrifício em relação ao ferro. Ainda nessa tabela, pode-se verificar que nem o cobre nem a prata serviriam como ânodos de sacrifício para o ferro, pois o seu potencial padrão de redução é maior do que o do próprio ferro, ou seja, a tendência de oxidação do ferro é maior do que a do cobre e maior do que a da prata. Para mostrar como funciona o ânodo de sacrifício, nós vamos fazer um experimento no qual nós vamos proteger o prego de ferro por uma fita de magnésio. O magnésio tem um potencial padrão de redução inferior ao potencial padrão de redução do ferro. Por isso, o magnésio se oxida com mais facilidade do que o prego de ferro. Nós vamos envolver cuidadosamente o prego de ferro com o magnésio e depois submetê-lo à mesma solução corrosiva que foi utilizada no prego sem a proteção catódica. Como você pode perceber, não houve a ocorrência da formação da coloração azul, mostrando que os íons ferro agora não foram produzidos. O ferro manteve-se no seu estado original, o estado cujo NOx é zero. Dessa vez, o metal oxidado foi o magnésio. O magnésio sólido perdeu 2 elétrons, ficando Mg2+ em meio aquoso. Nesse experimento, um prego de ferro, agora envolto por uma fita de magnésio, foi colocado na situação como na solução anterior. A zona do prego protegida pela fita de magnésio não apresentou a formação do ferrocianeto de ferro 2, evidenciando que nessa área não ocorreu a corrosão do ferro, pois o mesmo foi protegido pelo magnésio, o qual atuou como protetor catódico, sendo oxidado em seu lugar. O magnésio, nesse caso, foi denominado ânodo de sacrifício, sendo transformado em íons Mg2+. Comparando-se os experimentos feitos com e sem o ânodo de sacrifício, portanto, com ou sem a proteção catódica, percebe-se a diferença do resultado. Onde havia a proteção catódica, não houve a formação da coloração azul, pois não houve a oxidação do ferro,
o magnésio oxidou-se no lugar do ferro. No experimento no qual não havia proteção catódica, percebe-se a formação da coloração azul, evidenciando a formação do ferrocianeto de ferro 2, indicando, nesse caso, a corrosão do ferro. Como já havíamos comentado no início da aula, um dos exemplos do cotidiano da presença de uma reação de oxirredução é uma pilha ou uma bateria dessas que nós usamos nos aparelhos eletrônicos. Você já parou para pensar por que as pilhas têm tamanho diferente? Se você analisar o tamanho de cada uma das pilhas, você vai verificar que, apesar do seu tamanho ser diferente, a tensão produzida por elas é de 1,5 volt. Se pilhas têm tamanhos diferentes, por que a tensão fornecida por elas é de 1,5 volt? Isso se responde pelo fato de que o tamanho de uma pilha não está diretamente ligado à tensão fornecida por ela, e sim à intensidade de corrente, porque cada aparelho necessita de uma intensidade de corrente diferenciada para o seu funcionamento. O termo pilha é originário do experimento de empilhamento de placas de cobre e de zinco feito pelo cientista Daniell. O experimento foi conhecido como pilha de Daniell. Assim como a pilha de Daniell, as outras pilhas químicas são denominadas células galvânicas, que são o tipo de processo eletroquímico que ocorre espontaneamente, gerando energia por conta da transferência de elétrons. Qualquer bateria dessas comerciais, dessas baterias que são utilizadas em aparelhos caseiros, ou até uma bateria de automóvel, são exemplos de células galvânicas. Para mostrar para vocês a transferência de energia química entre os polos de uma bateria, nós vamos mostrar o experimento similar ao que Daniell fez. Esse experimento não ocorre com o empilhamento das placas, mas sim com duas placas separadas, em duas soluções contendo seus sais também em locais separados, com a utilização de uma ponte salina para permitir o tráfego dos íons entre os polos. Aqui nós temos um multímetro para registro da transferência de elétrons entre os polos da bateria. Vamos mergulhar os eletrodos na solução e você percebe a mudança da posição do ponteiro do multímetro. Se deixarmos os eletrodos mergulhados na solução e tirarmos o fechamento do circuito feito pela ponte salina, você percebe que o ponteiro do multímetro volta ao seu valor original. Quando retornamos a ponte salina ao local correto, voltam a ser transferidos os elétrons. Explicando o que ocorreu no experimento. Na meia célula de zinco, existe uma chapa de zinco mergulhada em uma solução aquosa de sulfato de zinco. Na meia célula de cobre, existe uma chapa de cobre mergulhada em uma solução aquosa de sulfato de cobre 2. Na meia célula de zinco, o zinco sólido se transforma em íon zinco 2+, perdendo 2 elétrons. Assim, a chapa de zinco libera elétrons para o circuito externo. No nosso caso, os contatos dos eletrodos. O zinco é o eletrodo negativo, ou conhecido como ânodo. Na meia célula de cobre, o cobre 2+, recebe os elétrons provenientes do zinco, se transformando em cobre metálico. O cobre 2+ existente em solução captura os elétrons do circuito externo por meio da chapa de cobre, que se torna positiva. A chapa de cobre é o cátodo. A função da ponte salina
é a de permitir a passagem dos íons atraídos ou repelidos pela força elétrica. Por isso, ao retirarmos a ponte salina, o efeito da pilha cessa. Após certo tempo, a placa de zinco aparecerá corroída, pois ela perdeu os elétrons. A chapa de cobre deve aumentar o seu tamanho e sua massa, pois nela houve a deposição do cobre na forma de cobre metálico. As concentrações das soluções são modificadas, sendo que a solução de cobre fica menos concentrada, enquanto a solução de zinco fica mais concentrada. A equação global do processo é expressa por zinco sólido mais íons cobre 2+ em meio aquoso, originando zinco 2+ em meio aquoso mais o cobre metálico. Devido à toxicidade dos materiais presentes nas pilhas e baterias, existe a necessidade da reciclagem ou do reaproveitamento desses metais para que eles não sejam descartados diretamente na natureza. No Brasil, esse descarte é regulamentado pelo CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Na resolução do CONAMA de número 401, são estabelecidos os limites máximos dos metais chumbo, cádmio e mercúrio para as pilhas e baterias comercializadas no território nacional. Os critérios e os padrões para o gerenciamento e descarte adequado do ponto de vista ambiental. Uma outra alternativa ao descarte são os processos de reciclagem dos materiais presentes nas pilhas e baterias. A tecnologia desses processos de reciclagem pode ser subdividida basicamente entre mineralúrgica, hidrometalúrgica e pirometalúrgica. O tipo de reciclagem com tecnologia mineralúrgica envolve processos físicos de separação e mudança da concentração dos materiais que compõem essas baterias. Esse tipo de tecnologia é aplicada, sobretudo, em baterias industriais de grande porte, sendo que os materiais posteriormente recuperados são utilizados novamente em outros processos industriais. Na tecnologia hidrometalúrgica, ocorrem as dissoluções ácidas ou básicas dos metais existentes nas pilhas e baterias. Esses metais devem ser previamente moídos. O mercúrio, por exemplo, é removido anteriormente por um aquecimento, com o uso de menor quantidade de energia quando comparado ao processo pirometalúrgico, que é aquele que demanda maior quantidade de energia por envolver um aquecimento a altas temperaturas. O problema desse processo é a geração dos resíduos que precisam ser tratados posteriormente. Finalmente, na reciclagem de pilhas pelo sistema pirometalúrgico, há a aplicação de altas temperaturas e, por isso, maior gasto de energia, na qual ocorre a recuperação dos metais das pilhas e baterias. Essas operações são tratamentos específicos para os minérios, onde são separados os componentes metálicos e os não metálicos dessas pilhas e baterias. Os componentes metálicos são aquecidos a temperaturas muito altas para que ocorra a destilação dos metais mercúrio, zinco e cádmio, considerados metais pesados. Esses metais são posteriormente condensados, resultando em metais com alto grau de pureza que são aplicáveis em outros processos industriais. De modo contrário às células galvânicas, que são processos eletroquímicos espontâneos, temos as células eletrolíticas, que são processos eletroquímicos induzidos pelo fornecimento externo de corrente elétrica. A definição de uma célula eletrolítica é como sendo o tipo de reação eletroquímica utilizada para a decomposição de eletrólitos, que são soluções condutoras de corrente elétrica, por meio do emprego de uma corrente elétrica. Exemplificando, a obtenção dos gases hidrogênio e oxigênio por meio da passagem de corrente elétrica
por uma solução aquosa de sulfato de sódio. Para mostrar o funcionamento na prática de uma célula eletrolítica, nós vamos utilizar uma fonte de energia externa ligada à corrente elétrica, uma solução condutora de sulfato de sódio e os eletrodos colocados na ponta dos tubos de ensaio. Como essa solução condutora é dissolvida em água, nós dizemos que essa solução é aquosa. Quando ligamos a corrente elétrica ao sistema, percebe-se a formação dos dois gases provenientes da eletrólise da água, o gás hidrogênio e o gás oxigênio. No cátodo, o polo negativo da célula eletrolítica, ocorre a redução, ou seja, o processo de ganho de elétrons representado pela semiequação 4H aquoso mais 4 elétrons, resultando em 2 de H2 gasoso. No ânodo, o polo positivo da célula eletrolítica, ocorre a oxidação, ou seja, o processo de perda de elétrons representado pela semiequação 4OH- aquoso, originando 2 de H2O líquido mais O2 gasoso mais 4 elétrons. Havia também em solução os íons provenientes da dissociação iônica do sal, o sulfato de sódio, os íons Na+, e os íons SO4 2-. Preferencialmente, no polo positivo, migraram, porque têm maior facilidade de descarga, as hidroxilas, enquanto migraram para o polo positivo os íons H+, porque têm maior facilidade de descarga do que os íons sódio Na+. Um outro exemplo de célula eletrolítica muito utilizado é o do recobrimento por eletrodeposição. Há vários processos industriais que utilizam a eletrodeposição para proteção de um metal ou para melhora de aparência de um outro material. Vamos mostrar esse experimento no qual nós colocamos uma placa de cobre mergulhada numa solução de cobre e uma moeda para fazer esse recobrimento. Vamos ligar o aparelho para o fornecimento dos elétrons e vamos verificar o ocorrido com a moeda. Depois de um tempo, percebe-se o recobrimento do material da moeda pela deposição do cobre metálico, acentuado pela coloração avermelhada. O material que inicialmente tinha cor prateada, agora ficou com a cor acobreada. Nesse processo, no cátodo, que é o polo positivo da célula eletrolítica, ocorre a redução, ou seja, o ganho de elétrons, representado pela semiequação, íon cobre 2+ em meio aquoso mais 2 elétrons, resultando em cobre sólido. No ânodo, que é o polo negativo da célula eletrolítica, ocorre a oxidação, o processo de perda de elétrons, representado pela semiequação, cobre sólido, resultando em íon cobre 2+ mais 2 elétrons. Esse foi o conteúdo da nossa videoaula de hoje. Muito obrigado e até a próxima.